No início dos tempos, após o grande dilúvio que cobriu toda a terra, a humanidade ainda caminhava unida. Todos falavam a mesma língua, compartilhavam as mesmas palavras e sonhos. Em busca de um lar, migraram do Oriente e encontraram uma vasta planície na terra de Sinear. Ali, decidiram se estabelecer, construir casas, criar famílias e erguer uma nova civilização. Mas, à medida que prosperavam, um desejo ousado começou a crescer em seus corações, o desejo de alcançar o impossível. Inspirados por sua unidade e pela força coletiva, os homens e mulheres daquela geração decidiram construir uma cidade majestosa. No centro dessa cidade, planejavam erguer uma torre tão alta que tocaria os céus. Venham, diziam uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Construiremos para nós uma cidade com uma torre que alcance os céus, para que nosso nome seja famoso e não sejamos espalhados pela face da terra. Era um projeto ambicioso, impulsionado pela vontade de se tornar grandioso, de desafiar os próprios limites impostos pela natureza e, talvez, por Deus. A torre começou a ser erguida. Tijolo após tijolo, ela subia, desafiando o horizonte. Os trabalhadores, animados, sentiam-se invencíveis. Cada etapa concluída era celebrada, pois acreditavam que estavam construindo não apenas uma estrutura física, mas um símbolo do poder humano. Eles queriam se destacar, deixar uma marca indelével na história, garantir que ninguém jamais se esquecesse de seu nome. Era o triunfo da unidade, mas também o florescer da arrogância. No entanto, enquanto a torre crescia, algo mais crescia dentro deles: a vaidade. Esqueceram-se de sua humildade diante do Criador. Esqueceram-se de que toda a terra lhes fora dada por Deus para ser cuidada, não para ser dominada em desafio ao próprio Senhor. A torre, que deveria ser símbolo de progresso, tornou-se monumento ao orgulho humano. Era como se, ao alcançar os céus, quisessem ocupar o lugar de Deus, ditar seus próprios destinos e nunca mais temer serem dispersos. Foi então que, do alto dos céus, Deus contemplou a obra dos homens. Observou sua determinação, sua engenhosidade, mas também percebeu o perigo que se escondia atrás daquela ambição desmedida. Eis que são um só povo e todos têm a mesma língua, disse ele. Isto é apenas o começo do que intentam fazer. Agora, nada do que planejam será impossível para eles. Não era a construção em si que preocupava o Criador, mas o espírito de desafio. A tentativa de alcançar a grandeza sem reconhecer seus próprios limites, sem humildade, sem respeito pelo divino. Então, Deus desceu à terra e, em um gesto de sabedoria, decidiu intervir. Não destruiu a torre, não puniu com violência, mas fez algo ainda mais profundo. Confundiu as línguas. De repente, aqueles que trabalhavam lado a lado já não se entendiam. Palavras antes familiares tornaram-se sons estranhos, incompreensíveis. O pedreiro pedia tijolos, mas recebia barro. O arquiteto dava ordens, mas ninguém as compreendia. O caos se instalou e a obra parou. A confusão das línguas foi um divisor de águas. A humanidade, que antes era unida por uma só voz,
agora se via dividida. Grupos começaram a se formar segundo as novas línguas que compreendiam. Uns se afastaram para o norte, outros para o sul, leste e oeste. A cidade foi chamada Babel, pois ali Deus confundiu a linguagem de toda a terra. E dali, o Senhor os dispersou por toda a superfície do mundo. A história da Torre de Babel é mais do que um relato sobre a origem das línguas. É uma poderosa reflexão sobre a natureza humana, sobre os perigos da arrogância e da busca desenfreada por poder. Ao tentar construir uma torre que tocasse os céus, a humanidade esqueceu-se de sua condição de criatura, de sua dependência do Criador. Esqueceu-se de que a verdadeira grandeza não está em desafiar Deus, mas em reconhecer a própria limitação, em valorizar a humildade e o respeito. A diversidade de línguas, que hoje nos parece natural, nasceu daquele momento. O mundo, antes unido por uma só voz, tornou-se um mosaico de culturas, povos e histórias. Cada idioma passou a ser um universo próprio, carregando consigo as marcas daquela antiga ambição. Babel tornou-se símbolo não apenas da confusão, mas também da riqueza da diversidade humana. Pois, embora as línguas nos separem, também nos permitem enxergar o mundo sob múltiplas perspectivas, criar diferentes formas de arte, ciência e convivência. No entanto, a lição de Babel permanece atual. Em cada época, a humanidade é tentada a construir suas próprias torres, movida pelo desejo de poder, pela vaidade, pela ilusão de autossuficiência. Seja na ciência, na política, na tecnologia ou nas relações pessoais, o risco da arrogância está sempre presente. Quando nos esquecemos de nossas raízes, de nossa humanidade compartilhada, e tentamos nos colocar acima do outro, acima da própria ordem natural, acabamos por criar novas Babels, novos momentos de confusão e separação. Mas a história também nos mostra que a dispersão não foi o fim. Ao serem espalhados pela terra, os povos levaram consigo sua criatividade, sua capacidade de adaptação. Novas culturas floresceram, novas formas de vida e de expressão surgiram. O desafio de se comunicar tornou-se também oportunidade de aprender, de crescer, de buscar a compreensão mútua. Assim, do caos nasceu a diversidade. Da confusão, a riqueza do mundo que conhecemos hoje. A Torre de Babel nos convida a refletir sobre nossos próprios projetos, sobre as motivações que nos movem. Será que buscamos crescer para o bem comum ou apenas para alimentar nosso próprio orgulho? Será que reconhecemos nossos limites ou tentamos superá-los sem medir as consequências? A história nos lembra que a verdadeira grandeza está em reconhecer a beleza da diversidade, em valorizar a colaboração e o respeito, em entender que somos parte de algo maior. Em última análise, Babel é um convite à humildade, um lembrete de que, por mais alto que tentemos construir, jamais devemos perder de vista o solo de onde viemos, nem esquecer que, acima de tudo, somos humanos, falhos, limitados, mas também capazes de aprender, de recomeçar e de transformar a confusão em sabedoria. Que possamos, ao ouvir essa história, buscar não apenas construir torres, mas pontes de entendimento,
de respeito e de verdadeira comunhão entre todos os povos. Que essa história inspire sua fé hoje. Se gostou, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Inscreva-se para mais palavras de vida. Tem algum personagem bíblico que você quer ver aqui? Comenta abaixo. Até a próxima jornada!